everybody, how you are? No vídeo de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os tempos verbais em inglês, como eles funcionam e aonde nós podemos utilizá-los. É claro, antes desse vídeo começar, não esquece de me seguir no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela. Já deixe seu comentário aqui embaixo e se inscreve aqui no canal. Mas e aí, bora lá? Eu tenho certeza que esse aulão vai te ajudar, então já pega aí papel e caneta. Vai estar aparecendo aqui na tela tudo que eu for falando, alguns slides, algumas explicações. Então você pode anotar tudo. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que o inglês é muito mais fácil do que o português em relação aos tempos verbais. Nila, mas como assim? Para mim é muito difícil porque é uma língua estrangeira. Sim, eu compreendo isso. Só que no português nós precisamos mudar o final do verbo o tempo inteiro conforme os pronomes. Já no inglês não tem essa necessidade. Por exemplo, o verbo estudar. No português nós falamos eu estudo, você estuda, nós estudamos, eles estudam. Tá vendo que o final do verbo muda? Já no inglês isso não acontece. É só I study, you study, they study e assim vai. Mas se o verbo não muda, o que vai mudar para o tempo verbal ser diferente? Vai mudar o auxiliar da frase. É como se o auxiliar fosse uma peça de Lego. Ela vai se encaixar na frase e vai dizer se a frase está no presente, no passado ou no futuro. O simple present, que é o presente simples, é quando falamos do aqui e agora. Como já foi dito anteriormente, I study, you study, they study, he study, she study, né? Então está falando eu estudo, você estuda, nós estudamos, esse é o presente. É simples, mas também é aqui que encontramos uma armadilha onde o brasileiro erra muito. Porque quando estamos no presente falando de he, she e it, o final do verbo sempre vai ganhar um S. Não é plural, na verdade é apenas uma marcação de que estamos falando de outra pessoa. E agora, como nós podemos fazer uma pergunta no presente? Se nós sabemos que sempre utilizamos o do para I, you, we e they, e o does para he, she e it, devemos apenas colocar o do ou does no começo da frase. Por exemplo, se eu quero perguntar se ele estuda, eu falei study, se ele estuda, does he study? Lembrando que em uma afirmativa sempre haverá o S no final do verbo quando tem os pronomes he, she ou it. Mas se há o does na frase, não é necessário, na verdade não deve-se, colocar o S no final do verbo. Então, por exemplo, se eu tenho uma afirmativa, she works every day, eu coloquei o S no final do verbo work, certo? Porque tem o she, o pronome she, no começo da frase. Agora, se eu vou fazer uma pergunta, does she work? Eu não adiciono o S. Mila, mas por quê? Porque o does já leva o S. Então, eu não posso adicionar o S no final do verbo. Correto? E para fazer uma frase negativa no simple present, apenas adicionamos o doesn't ou o don't, né? Que é a junção do not com o do ou o does. Então, o do mais o not vai ficar don't, e o does mais o not vai ficar doesn't. Apenas isso. Agora eu vou deixar uma atividadezinha aqui para você, vamos ver se você consegue cumprir esse desafio. Se eu tenho uma afirmativa, she works, eu estou afirmando que ela trabalha. Como ficaria essa frase em uma pergunta? Ela trabalha? E em uma negativa, ela não trabalha. Vamos lá? Vai ficar um tempinho aí para você. E aí, o que você respondeu? Vai estar aparecendo aí o gabarito? Me conta aqui nos comentários depois se você acertou essa atividade. Agora no simple past, no passado simples, é todas aquelas coisas que acontecem, que ficam no passado. E nessa jornada, o nosso maior auxiliar é o did, porque muita gente não sabe ou não conseguiu decorar os verbos irregulares. Inclusive, se você não sabe nem o que eu estou falando, já corre e vai assistir o meu vídeo Verbos Regulares e Irregulares, que está aqui no YouTube. Assiste esse vídeo agora, para esse aqui, vai assistir o outro e depois volta nesse para que você consiga entender. Se você não consegue decorar ou visualizar os verbos irregulares, né, não gravou de cabeça, você pode apenas utilizar o auxiliar did, que vai ser o seu melhor amigo. O did é o passado do do na afirmativa. Então, por exemplo, I did study, eu estudei.
eu não precisei mudar o verbo e colocar studied, certo? Eu apenas adicionei o did para colocar que eu estudei. Ele foi o meu auxiliar nessa frase que eu consegui identificar que é uma frase no passado. Está dizendo algo que já aconteceu e terminou no passado. Para dizer na forma negativa, nós falamos didn't. Didn't, que é a junção do did mais o not vai virar didn't. Então, por exemplo, I didn't study. Eu não estudei, certo? Agora eu vou lançar outro desafio aqui para você, só que agora é do simple past. Se eu tenho uma frase na afirmativa, I went to the park. Eu fui ao parque, né? Como que ficaria essa frase na forma de pergunta e na forma negativa? Vai ficar um tempo aí para você, vamos ver se você consegue. E aí, conseguiu? Não esquece de deixar aqui nos comentários. Agora vamos para o Simple Future, que é o que usamos para falar de planos e intenções. No Simple Future tem dois grandes auxiliares, que é o will e going to. O will é mais usado para promessas ou planos futuros, digamos assim. Por exemplo, alguém bate na porta e você diz I will open it. Eu vou abrir a porta, certo? Ou seja, você decidiu isso agora ou está fazendo uma promessa. Já o I am going to é algo que já está no calendário, que você já tem planejado. Por exemplo, você compra uma passagem de avião. I am going to travel. Eu vou viajar, entendeu? Já é algo planejado, já é algo pronto. Lembrando que no dia a dia os nativos normalmente não falam going to, eles falam gonna, que tem o mesmo significado, só que é mais rápido, mais simples. Tipo uma gíria, né? Como a gente fala no Brasil. Para finalizar, olha bem aqui essa linha do tempo. Eu preciso que você entenda que o inglês é formado de blocos. Se você compreende que no passado você precisa do bloco did, no presente do bloco do e does, e no futuro do bloco will e going to, você vai conseguir formar qualquer frase em inglês e compreender qualquer coisa. É disso que você precisa entender. Você não tem que ser perfeito no inglês, mas se você conseguir entender os blocos e entender os auxiliares, você vai conseguir fazer qualquer coisa. Seja constante e não desista, eu tenho certeza que você consegue. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham conseguido compreender um pouco sobre os tempos verbais. É claro, não esquece de me seguir, curtir esse vídeo aqui, comentar se você gostou ou não e deixar suas respostas se você conseguiu responder as atividades e me seguir no meu Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela. É isso e até o próximo vídeo. Bye, bye!